Se você é fã dos animes da Crunchyroll e quer estar sempre antenado em animes que estão saindo como Tower of God, fica aqui nesse vídeo que eu agora trago para vocês a análise do capítulo 15. Pessoal, o Ban finalmente encontrou a Doce, só que é claro, ela não sabe que é o Ban, né? Ela acredita que seja Gil, Viola e Grace. E não tinha como ela deixar uma entrada extremamente forte, arrebentando de uma vez por todas aquele robô. Dito isso, o episódio começa com um flashback da Androce. Na tradução, no mangá a tradução é Androce, mas ali tem a Endoce na legenda do Crunchyroll, então não sei qual que é a tá certa, porque o próprio mangá, às vezes, na tradução fica meio alterado isso, dessas duas formas de pronúncia. Mas enfim, ela acaba tendo uma lembrança bacana, que ela tem um carinho muito grande pelo Ban, vocês devem ter percebido, vocês vão perceber ao longo dessa temporada. E eles prometem ter um encontro futuramente, e o Ban vai aprender o que é o encontro com ela e tudo mais e tal. Aí nessa parte eles estão se enfrentando ali, mas uma coisa que foi bem alterada nesse começo com relação ao mangá, que eu acredito que teria ficado muito melhor se tivessem mantido no original, que é muito engraçado, é quando ele pergunta pro viajante se ele tinha mais dinamite para usar, bombas ali, para atacar na Androce. Nesse momento o rapaz comenta, igual apareceu no anime, que mas isso aqui é para tanque. A diferença que no mangá ficou muito legal é que ele simplesmente vira e fala pra ele: mas você não tá vendo esse tanque que tá na nossa direção? Cara, na hora que a Endoce ouve isso, ela fica pistola da vida com ele. Tipo, tá me chamando de tanque? Mas convenhamos, né? Essa princesinha Jahart é muito tanque, ela é forte pra caramba. Então não é à toa que se jogasse dinamite nela, ela ia ficar ilesa, né? Logo dali ele já vai se encontrar com o time dele, que tava desesperado, esperando por ajuda dele, pelo fato de ele estar enfrentando o grupo do Lesum. Vale lembrar que eles estavam esperando até atingir 100 pessoas e sair fora ali do hotel deles para poder enfrentar quem estava ali fora e tentar ver se encontravam com o Viola. Nesse momento eles acabam tendo uma luta com o grupo do Lesum. A Anaki, que já é esquentadinha, já entra lá por cima do prédio e acaba se deparando com o Han. Galera, esses dois têm uma rixinha muito bacana e o Han é um personagem que não tem como ver ele não lembrar do Killua do Hunter vs Hunter, cara. Sem falar que luta com eletricidade também, né? Na verdade, o atributo eletricidade é um fator, uma marca, digamos assim, das pessoas que são da família do Edon, famílias do Kon Edon, uma das 10 grandes famílias, sem falar no atributo de gelo também. E por mais que a Anaki é uma filha de uma princesa Jahart, ela tem esse sangue e muito poder de combate. Não é à toa que o Novik se lascou tentando defender aquele ataque, em vez de simplesmente desviar, como o Han falou pra ele. Com relação à arma que ela está utilizando, provavelmente uma arma similar às armas de ignição que é utilizado pelas princesas Jahart, que é a série 13 meses. Claro que existe um grande ferreiro ali na torre, pessoal, que faz essas armas. Só que claro que com relação a esse ferreiro não vai sair fazendo todas as armas. Provavelmente tem armas similares que são utilizadas na fábrica e nas lojas de itens para que possa se aproximar da força dessas séries das 13 meses. Não vão chegar a ser uma série de 13 meses, né, utilizada pelas princesas Jahart, mas vão ter um grande poder de combate. Até mesmo a espada do Hatsu é algum tipo dessas armas. Claro que essa katana que vocês viram ele utilizando, enfrentando o Kasano, não é ainda uma arma de ignição. Spoilers eu dando aqui agora, futuramente ele vai ter uma arma muito bacana e interessante. Cara, essa parte dessa luta, eu insisto em dizer que esses momentos de luta e a animação que ainda não tá, porque começa a subir, depois dá uma decaída de novo, né? E a decaída infelizmente foi num quadrinho de luta do Hatsu contra o Kasano, que ele simplesmente sobe e desce duas vezes a espada assim em linha reta e depois mostra golpes laterais. Ficou esquisito demais isso. Eu voltei a cena pra ver, gente. Pô, Really? o Hatsu é um puta de um espadachim. Ia ser uma coisa muito mais bacana se estivesse bem elaborada a animação ali, né? Pô, custa nada, né, Crunchyroll? Eu vou continuar pegando no pé de vocês, não quero nem saber. Claro que com a chegada de Ban, ele acaba resolvendo, atrapalhando a luta da Anaki contra o Han e resolve esse probleminha aí. Vai ser um momento interessante que eles vão acabar se encontrando também. E a Anaki, eu posso dar um spoiler pra vocês que vai perceber alguma coisa esse garoto. Pô, esse cabeludo aí tem alguma coisa. Já vi esse cara em algum lugar. Não, nunca nem vi. Enquanto isso, o Kon tá fazendo um jogo extremamente esperto, juntando mais balas. Quanto mais balas ele conseguir recolher, mais pessoas ele atirar, mesmo ajudando elas, como ele fez com o Quertson E o Shang? Ele vai ganhar mais pontos e assim vai talvez garantir um item bom ali que foi prometido no final dessa partida. Vai lembrar que são 2 itens, tem aquela aquela faquinha lá meio que espiritual lá, que eles não explicam o que é. Mais pra frente vai ser uma faca importante utilizada lá na frente nas sagas do Tower of God.
E assim como o próprio Kun não tava nem aí para Príncipe e para Minseng, eles foram capturados pelo Vespa e pela Verde. São personagens que vão acabar ajudando, que acabou indiretamente levando eles para Arquimedes, né? Como o anime não aborda muito eles, eu já vou contar pra vocês. Essa Verde é uma ânima. O que seria ânima? No mundo de Tower of God, ânimas são pessoas que conseguem controlar animais, né? Manipular eles, de certa forma, usá-los em batalha. E a Vespa é uma humanoide que pode se transformar na forma adulta dela e utiliza ataques venenosos, né? Aparece vez aqui, vez ou outra no anime. Pessoal, acredito que no próximo episódio 16 da segunda temporada de Tower of God vão se concluir esse pequeno teste aí, vão estar todos na Arquimedes. Eu espero que já estejam resolvido isso nesse próximo episódio. Por quê? Porque se atrasar mais, daqui a pouco dá os mais 3 episódios e a gente não vai ter a conclusão dentro da batalha de fábrica. Se bem que eu acho que se eles derem uma enrolada, aí a gente vai ter que esperar mais uma terceira temporada para começar a batalha de fábrica. Eu acho que isso não é viável de jeito nenhum, entendeu? Então, pelo jeito que eles estão fazendo, tá numa velocidade, tá enrolando? Não, gente, não tá enrolando. Isso que eu falo para vocês, tá seguindo exatamente o mangá. Só que o que sempre vai me incomodar é esse fato deles tirarem uma coisinha. A parte de comédia ali que eu comentei para vocês do Ban com a relação a Andossi, não tem problema. É só uma curiosidade que vai ficar no mangá, tudo bem até aí. Agora, tirar certas coisas que tem a ver de contexto, nesse episódio eu não vi nada disso. Então, vamos ver. Se você viu, deixa nos comentários, beleza? Vamos ver os próximos episódios. E eu tô querendo trazer mais curiosidades desse anime. Tipo assim, eu já li todos os mangás, até onde tem traduzido. Eu tô lendo agora a parte em inglês, que tá no capítulo, pra quem não sabe. Quem é curioso, tem a primeira temporada, tá a segunda e tem a terceira temporada. Saindo de Tower of God, no episódio 644, e tipo assim, você que assistiu Dragon Ball e um belo dia você, na época da Cartoon Network, você pegou e assistiu uma cena lá, vendo o Vegeta, Super Vegeta enfrentando o Broly, provavelmente você deve ter ficado maluco, porque não tinha nem o Vegeta no Dragon Ball. Aí você vê um cara de cabelo amarelo estourando tudo, enfrentando um monstro verde, você deve ter ficado encucado. Isso aqui vai virar Dragon Ball? Eu mesma comparação que eu faço pra você se você pegar o mangá de Tower of God lá na frente e ler agora. É totalmente diferente. Se você ver o Ban, você nem vai acreditar. Então, tipo assim, confia, galera. Vai ler o mangá, vai ler esse manhwa maravilhoso, que vocês não vão se arrepender. O link do site que eu leio tá aqui embaixo. Simplesmente você vai lá e lê tranquilamente e preste atenção, leia com calma, tá? Porque eu quis ler rápido, porque eu quero trazer análise de coisas lá na frente. E fiquem tranquilos, vocês que gostam de Tower of God. Toda vez que eu fazer uma análise lá da frente, eu já vou avisar, spoiler total, beleza? Espero que vocês tenham gostado, forte abraço, fique com Deus e até mais.